Buenos días. O Senhor les continua bendiciendo a todos. Bom dia. O Senhor continua abençoando a todos nesta manhã. Realmente é uma bênção e um privilégio que o Senhor nos concede estar nessa manhã de hoje, domingo 12 de maio deste ano 2024, Dia das Mães, aqui em Porto Rico, que comemoramos aqui e por isso parabenizamos todas as mães, que Deus as abençoe grandemente, e em outros países também, que nesses dias no México estiveram celebrando o Dia das Mães. No México, creio que foi no dia 10. Na Bolívia, outro dia, não sei se hoje mesmo, e no Brasil, mas hoje reunimos todos os dias que se celebra o Dia das Mães. Hoje, domingo, aqui em Porto Rico, aqui se celebra, e assim que para todas as mães em toda a face da terra, que Deus as abençoe grandemente, as mantenha saudável, as mantenha forte, e que sempre o Senhor as encha de toda a sabedoria, de conhecimento do programa divino para esse tempo final, e que Deus as use em sua obra nessa terceira etapa, e que conduza seus filhos pelo caminho eterno, pelo caminho do programa que Deus está realizando hoje. E que assim os seus filhos também obtenham as promessas contidas na dispensação do reino. Não tem outro lugar para que os escolhidos de Deus recebam as bênçãos prometidas nas Escrituras, mas somente na dispensação do reino. Na dispensação da graça, recebeu as promessas que continha aí, contidas aí, as bênçãos que estavam contidas aí, as quais ainda estamos desfrutando. Agora vejam que para recebê-las foi requerido entrar por uma porta. E para a dispensação do reino, requer entrar por uma porta para receber essas promessas. Por meio da dispensação da graça, vocês vejam, recebe o novo nascimento, recebe esse corpo eterno, teofânico, é eterno. Recebe esse novo nascimento, e vejam, estamos desfrutando deste nascimento. Ou seja, que podemos dizer que estamos desfrutando das bênçãos que estavam contidas aí. Ou seja, que recebemos essa bênção do novo nascimento, e é por meio dessa bênção, dessa promessa, que hoje estamos recebendo todo o conteúdo do que vai produzir no escolhido de Deus a fé do rapto. Ou seja, que todas vão se entrelaçando, Deus vai engrandecendo. E hoje estamos ouvindo de nossa teofania. Hoje estamos recebendo essas bênçãos através de nossa teofania. E de tudo isso estivemos falando nos vários estudos onde nosso irmão Branham nos falou, e também nosso irmão William Soto Santiago nos falou, e também nos escritos. Aí temos todo o quadro do que essa bênção contém, de todos aqueles que entraram sob essa porta na dispensação da graça e receberam essa bênção. Nos falaram também dos que estariam na dispensação do reino e estariam recebendo as bênçãos que estavam contidas aí. Agora, vocês vejam que no final,
no final dessa dispensação da graça e início da dispensação do reino, foi profetizado que haveria um desafio, o qual o irmão Branham falou que o primeiro desafio foi no Monte Carmelo, o segundo desafio no Monte da Transfiguração, e o terceiro desafio no Monte de Sião, a Igreja do Senhor. E vocês vejam que lá o desafio do tempo de Elias, o desafio lá do tempo de Elias era para mostrar quem tinha o Deus verdadeiro. Qual grupo manifestaria Deus? E estamos vivendo um tempo paralelo. E estamos vivendo em um tempo paralelo, no qual no final vai ser demonstrado quem é o que tinha a presença de Deus, a coluna de fogo, o pilar de fogo, o anjo do pacto trabalhando no meio do seu povo. E o que aconteceu lá, quando Deus vindicou esse profeta enviado por ele, o profeta Elias, o vindicou com tudo isso que ele preparou ali. Recordem que ali estava sendo restaurado o altar, representado nas tribos, e tudo o que aconteceu ali, quando a presença de Deus desceu ali, e tudo o que aconteceu, depois disto, amarraram todos os falsos profetas, falsos ungidos, falsos mestres e tudo isso, e os levaram ao riacho e os degolaram. Nesse tempo serão jogados na grande tribulação. Agora, tudo isso é um tema que poderemos desenvolver em um dos estudos, porque estamos no tempo no qual Deus tem estado advertindo o povo, porque Ele não envia juízo sem antes advertir. Sempre vem a advertência, sempre vem as ademoestações e depois o juízo. Aqueles que não acoplem a isso receberão o juízo divino, mas aqueles que se moldeiem e se acoplem a tudo que Deus está demandando, requerindo, para receber essa manifestação em toda a plenitude, a presença dele, pois então vão receber essas bênçãos. Ou seja, que não pode ter um juízo sem antes advertir o ser humano. Tem vindo advertindo, mas bem o que fazem é que riem e criticam, o que em uma ocasião eu trouxe algo aqui que eu quero ler para vocês. Essa é a última semana. A última semana de ter 40 e poucos anos, já para chegar aos 50. E recuerdo uma ocasião. Eu me lembro uma ocasião, eu estava completando 40 e o irmão ele disse, não é todo dia que completa 40 anos, que cumprem 40 anos. E não é todo dia que cumpre 41, 42, 43, e não é todo dia que cumpre
50 anos. E vocês vejam que o ano 50 é o ano de liberação, ano de jubileu. Quantos desejaríamos que o ano 50, quando aniversariássemos, completasse os 50 anos, fosse o dia que Deus nos libertasse desse corpo terrenal, corruptível e temporário? Claro que sim. Meu desejo é que seja assim. E se for antes, melhor. Se for agora mesmo, melhor. Porque o escolhido de Deus sempre está esperando, em cada milésimo de segundo, esperando esse glorioso momento. Sempre estamos esperando ser a imagem e semelhança desse corpo glorificado que ele recebeu. Ou seja, nossa mente gira em torno dessa promessa. Por que de uma só promessa, aparentemente? Porque com essa, todas as demais as obteremos. Para agarrar essa, tem que lutar e perseverar. Tem que preencher uns requisitos também, mas conscientes de que isso é uma bênção para cada um de vocês e para mim também. E essa promessa já é parte de nós. Então façamos o que tiver que fazer. Dizemos ao Senhor, o que eu tenho que fazer para continuar me preparando para essa promessa, Senhor? Me diz. Me diz o que eu tenho que fazer. Porque o que tiver que fazer, isso vamos fazer. Por isso ele disse, aquele que não deixar pai, mãe, mulher e filho por amor de mim, não é digno de mim. Agora, veem ustedes que todo el tiempo Agora vocês vejam que o tempo todo Deus esteve alertando o povo. E sempre que ele alertava o povo, era porque vinha uma grande bênção. Mas ele alertava também para que não recebessem o juízo divino. Porque em uma mão vem a bênção, mas na outra vem o juízo. E quando o tempo vai se aproximando, onde Deus vai cumprir a cura total de cada escolhido de Deus, também vai aproximando esse juízo divino. Vejam, cura, por um lado, curas, e juízo pelo outro. E era o que acontecia nas atividades do irmão Branham. Nas campanhas sempre tinha uma advertência. E ele disse que era lei. Falar era lei. Veja, essa mensagem titulada Enfermidades e Aflições, onde o irmão Branham aqui nos disse, habría que ler, vamos a ler desde aqui. Vamos ler desde aqui. Diz, nesta noite, ninguém sabe aonde começará a fila de oração, o que pareça ser. Às vezes isso corresponde entre os paralíticos, às vezes entre os doentes. Antes ele vinha falando que pegava uma criança e dizia, você sabe contar? Sim. Eu sei contar, até certo número. E quando o menino começava a contar, se terminasse no 20, porque era até onde sabia contar, então ele começava a repartir os cartões do 20 por diante. Onde o menino parava, aí começava a repartir os cartões. Aí começava daí por diante a chamar essas pessoas do 20 por diante. Era uma das formas. Outra forma era os paralíticos primeiro. Ele tinha várias formas para não fazer sempre da mesma forma. E as pessoas não tivessem preferências. Às vezes ele começava do 80 para cima, ou do 50. Eu sei, eu não sei, ninguém sabe.
Nós somente entregamos os cartões e deixamos que o Senhor dirija o restante. Isso sempre tem sido feito com êxito. Estejam em oração. Sempre vai operar com êxito esse trabalho, vai realizar com êxito. Creio que tudo isso é novo para vocês aqui, todos os serviços que eu tenho estado. Essa é a segunda noite menor de serviço que eu tive em qualquer reunião, desde que tenho estado no campo. Normalmente, a segunda noite em qualquer auditório é anunciado de alguma forma. Normalmente existem 7.000, 7, 8 ou 10 mil pessoas na segunda noite. Supostamente é só um anúncio notado que junta a multidão, porque é anunciado internacionalmente. Assim que muitas centenas vêm de um estado e outro do outro e do outro para compor a audiência. E o próximo serviço depois daqui será em Houston, no ginásio. Eu creio que acomoda como 17 mil pessoas assentadas. Creio que foi anunciado como por 5 jornais internacionais. E aí as pessoas vêm via mar e por tudo o demais. Eu quero ler uma pequena porção da palavra nesta noite, porque a palavra de Deus nunca falha. Minhas palavras falharão, mas a sua palavra não. Isso se encontra no Salmos 103, versículo do 1 ao 3. Ontem estive vendo a notícia, exatamente 103 anos fazia que Porto Rico não via as auroras boreais. Aurora boreais. Exatamente fazia 103 anos que aqui em Porto Rico não se via. Salmo 103, versículo do 1 ao 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Escutem essa escritura, e como sempre a lemos, e quando a lemos, faça a sua parte. Bendize, alma minha, Jeová. Bendiz, alma minha, ao Senhor, e tudo que em mim abençoa o seu santo nome. Nessa versão. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te abençoa, alma minha, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aí do lado, irmão, ele escreve: essa foi a passagem que eu li faz como 40 anos, em uma noite que estava com dor no estômago, e eu criei e fiquei curado. Eu tinha lido isto antes. Eu me lembro, eu recordo a vocês no dia de hoje novamente. Eu li textualmente? Eu não tinha lido, eu falei várias vezes. Eu dizia, Senhor, me guia a dizer-lhes diretamente do teu escrito. Quando? Hoje. Chegou esse dia. E fazia 40 anos. Bem. O irmão Branham continua dizendo: estão ouvindo bem? Se não, eu aumento o volume. Que o Senhor acrescente suas bênçãos a essa palavra de tudo isso que foi falado de enfermidades e aflições. Eu somente desejo, por uns quantos momentos, fazer uma declaração referente a ele. E quero que vocês escutem e prestem atenção. Enfermidades e aflições são o resultado do pecado. Talvez não na sua vida, mas na vida de alguém antes de você, ou seja, alguém antes de você. E ali ele escreve: a enfermidade pelo seu pecado ou pelos pecados de um dos seus antepassados.
O diabo é o autor das enfermidades e aflições. Antes que tivéssemos um diabo, não tínhamos enfermidades e aflições. Mas quando veio Satã, ele trouxe com ele enfermidades e aflições. Muitas vezes referimos a elas como bênçãos. Eu não posso pensar nunca que Deus recebe a bênção de uma pessoa doente, a não ser que seja um pecador, se dirigindo a Deus. Outra é um filho de desobediência, regressando para reconciliar com seu pai. Mas a enfermidade é o resultado do diabo e da caída. Ele escreve, a enfermidade é do diabo. Hoje temos melhores médicos que temos tido, temos a melhor ciência médica, os melhores hospitais que temos tido, e existe mais enfermidade do que as que temos tido. E no dia que você tem a melhor ciência médica que temos tido, eles estão constantemente construindo instituições para o incurável. Exatamente quando temos melhores trabalhos científicos sobre aflições e enfermidades que temos tido, estão construindo instituições anos após anos para o incurável. Mas nunca teve nada que viesse antes de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele foi algo mais que encaixou nele. E ele é o mesmo hoje, como foi ontem e será para sempre. E ele prova isso. E vocês veem isso noite após noite. E se não for assim, então você tem direito de duvidar. Alguém disse, a cura permanece? Ela permanece assim como a sua fé permanece. Mas quando a fé falha, então a sua cura falhará. Ele escreve, a fé faz com que receba e permaneça a sua cura, a fé. Diria que cada pessoa que vem ao altar e seria convertida e seria um cristão todos os dias, nessa noite poderia ser um filho de Deus e amanhã ser um filho do diabo. Isso é quando perde a sua fé em Deus e o envia de volta. E qualquer poder que possa curar você nessa plataforma pode te manter bem. Esse é o motivo que eu digo que ninguém vem aqui senão o que é enviado aqui. Fora daqui é de acordo com a sua fé, a forma que isso vai permanecer. Eu tenho visto pessoas que vêm à plataforma totalmente cega e lê essa mesma Bíblia. E em menos de 5 dias, volta novamente tão cego como estava. Porque eles leram aqui o poder do diabo, reconheceu o dom de Deus e ele teve que sair. Agora, eu sei que isso é uma declaração real para fazer, mas eu sei onde estou parado e sei em quem tenho crido e conheço o seu poder para curar. Faz pouco tempo que alguém me disse, quando eu estava em Fênix, a fila de oração estava até na rua e nem dava para entrar no auditório, e a fila passava, e alguém disse, irmão Branham, você não tem medo de se pôr frente a todas essas coisas sem perceber que os críticos estão ali e os repórteres dos jornais e todos os demais para te criticar? Eu disse, eu não tenho medo enquanto eu sinto que ele está perto. E eu também não. Mas se eu não sentir a ele perto, eu não sairia da plataforma e nem iria à minha casa. Ninguém pode fazer nada, tem que vir de Deus. Por que Elias ficou ali? Sentado. Com tudo aquilo que estava acontecendo ali. Era um ato que se via terrível, porque eles se cortavam, pulavam, se cortavam, qualquer um saía correndo, mas ele sabia que o Deus de Israel estava com ele. Agora, mais adiante, vejo nessa mesma mensagem, na página 17 diz, poderia dizer, enquanto as pessoas estavam na fila, todos aqui sabem que estamos tratando de dizer isso, que você deve ser reverente. Não seremos responsáveis. Eu tenho que dizer isso por lei, toda noite tenho que dizer isso por lei. Eu não sou responsável por nenhum crítico no serviço. Agora, recordem que desde os primeiros dias se dizia, se não entende nada, fique calado. Recordam?
Muitas vezes, e cada vez eu digo, é melhor ficar calado se não entende, é melhor ficar calado se não entende. Era Deus advertindo, e continua advertindo, e continuará advertindo, até chegar a um momento que já não vai advertir mais. Eu não sou responsável por nenhum crítico no serviço. E irmão, ele escreve, por lei, ou seja, é uma lei. Não sou responsável por nenhum crítico. E hoje eu digo novamente, não sou responsável por nenhum crítico. Está advertindo. Essas coisas vão de um lado para outro, especialmente os epilépticos. E todos os demais assim. Eu tenho visto pessoas que vêm ao serviço perfeitamente normal. Vejo um com espasmos sentados aqui e esse sai normal. E o crítico sai paralítico. Os tenho visto vir quase 28 ao mesmo tempo, caindo no chão com ataque epiléptico. Esses poderes demoníacos encontrarão um lugar para ir. Ali ele escreve, a epilepsia é no cérebro, os médicos dizem. E amigo, essa é a Bíblia. Quantos sabem que é doutrina da Bíblia? Vamos ver. Isso é somente a igreja do Novo Testamento em ação. Ou não, amigo, o poder do poderoso Deus para libertá-los. Enquanto eles estão alinhando as pessoas, eu penso naqueles que estão em cadeira de roda. Eles somente desejam que você permaneça quieto. Eles virão. E quando o número de cartão está pronto, eles chamarão você. Agora, eu quero que todos recordem isso. Vocês todos são sempre bem-vindos ao serviço, todos. Mas quando eu peço que incline a sua cabeça, você deve fazer. Então, você não levante a sua cabeça até escute eu dizer nesse microfone, ou o irmão Osborne levantar a cabeça dele, ou seja, dizer, levanta a sua cabeça. Se você fizer isso antes, não seremos responsáveis pelo que aconteça. O senhor Hooper, sentado aqui perto, eu vi ele em outros serviços. Ele esteve em Phoenix, no Arizona, conosco. E ele era um dos policiais, um policial da cidade que estava sentado aí na cidade. Ele escreve policial. Ele disse, bom, isso aí é um bom caso de psicologia. Esse policial disse. Ele disse, não tenho nada a fazer com isso. Eu me mantive sentindo o homem, ou seja, o irmão Branham sentiu que ele estava falando isso. Ele estava sentado à minha direita e eu disse, alguém na minha direita está com a sua cabeça levantada, ou seja, estava referindo a ele. E não a abaixava, não a inclinava. Um dos fiscais, ou seja, um fiscal, foi lá e disse, mantenha sua cabeça inclinada. Ele era um oficial da cidade. Assim que ele disse, eu não tenho que fazer isso. Muito bem. Assim que eles somente vieram e trouxe a informação e disse, irmão Branham, ele disse que não ia baixar a cabeça. E eu tinha um menininho. Eu tinha um menininho aqui. Ou seja, naquele momento ele ia fazer uma oração pelo menininho que tinham levado a ele. E ele tinha roupas com alfinetes e uma capa em volta dele, tratando reticência. Ele tinha uma epilepsia, ele escreve epilepsia. Tinha aí mesmo na plataforma, ou seja, ele teve um ataque de epilepsia aí mesmo na plataforma.
Então, quando um epiléptico vem, ele somente faz isso. Aí o irmão Branham fala, quando falaram isso do policial, ele disse, muito bem, Senhor, eu pedi a você, isso é tudo que posso fazer. Ou seja, disse para ele, até aí eu posso fazer, não posso fazer mais nada, não posso te obrigar, porque a pessoa tem o livre-arbítrio. Eu orei e disse, Senhor, não permita que essa criança inocente sofra por causa desse homem. Imagina, com certeza o menino e o homem não se conheciam, mas por causa dessa pessoa ter feito isso, não honrou o profeta, não fez caso dele. Senhor, não deixa que essa criança inocente sofra por causa desse homem, por causa da desobediência dele. E o homem somente sorriu e continuou. Ou seja, como dizendo assim, ele está falando isso para mim. Vejam, o sorriso de Sara foi no coração, lá, e Deus viu. Ela não estava rindo fisicamente. Quanto mais alguém que ri assim. Como 2 dias depois, ele veio, começou a ter um sentimento raro, o policial. E disse, é somente eu pensando isso é tudo. Ou seja, como dizendo, isso aí não é nada. Não está acontecendo nada comigo. Eu disse, é somente minha imaginação. Está tomando o melhor de mim. Está tirando o melhor de mim. E tratou de se livrar disto. E um dia depois, os fiscais, os oficiais recolheram ele no centro da cidade, ou seja, no terceiro dia. Estava dando volta. Ou seja, recolheram ele porque o que você está fazendo aí, girando, dando volta? Como 6 semanas depois, ele veio e eu estava tendo um serviço com Charles Fury em Long Beach. Se alguns de vocês estiveram lá, vocês sabem como muitos estiveram ali. Literalmente tinham milhares ali, de cima a baixo na praia, e ele não conseguia chegar ali. Foi em Los Angeles, ele não conseguia chegar ali. E finalmente, em uma noite chuvosa, aí em São Modesto, ele caiu aí na beira do caminho. E a barba dele estava crescida sobre o rosto. E ele se via horrível. Ele estava ali. E a esposa dele disse, irmão Branham, tem que fazer alguma coisa. Disse, ele nem come. Tinham passado 6 meses. Vamos ver, 6 semanas. Não podemos dar água para ele. Olha, ele se via horrível. Estava sentado aí, seus olhos vazios. Eu entrei e ele começou a fazer um som assim. E afastando de mim desse jeito. Ou seja, fazendo assim. E eu lhes disse que fechassem a porta. E nós estávamos cansados porque tínhamos estado no sábado pela noite no Luz House por hora, lidando com os doentes. E eu tinha o irmão Brown e o irmão Moore. Eu disse a eles que fechassem a porta para manter as pessoas longe. A esposa dela estava cheia de lama porque tinha caído no caminho. Ambos tinham caído, os dois, o policial e ela, os dois estavam nessa situação. E a sua esposa estava cheia de lama por causa de ter caído no caminho e segurou na perna da minha calça. Eles iam entrar e ele fechou a porta e ela agarrou na perna da calça do irmão Branham, e eu não podia nem me mover. Eles não podiam me soltar porque ela tinha me agarrado para ir com o esposo dela. Como 45 minutos depois, isso o deixou. Ou seja, aí mesmo. 45 horas
45 minutos depois, isso o deixou. E ele escreve, o policial. Isso deixou o policial. Ele colocou os braços dele em volta de mim e me abraçou, colocou o chapéu sobre a sua cabeça assim, apertou minha mão e se foi para casa como um homem são. Amigos, eu digo a vocês, se eu fosse um crítico, eu nem me assentaria em volta de onde isso estivesse. Eu estou aqui para lhe ajudar, não para fazer mal a você. Bem, somente agora recorde isso. Se você manter a sua cabeça inclinada e se algo acontecer, então eu não serei responsável por isso. Agora você poderia falar disto, porque eu saberei quando você vier aqui. Mas agora você seja reverente, esteja em oração. Quando eu pedir que incline o seu rosto, você mantenha sua cabeça inclinada. Você à noite fez amavelmente e você faça o mesmo nessa noite. Tudo estará bem. Se fizer o que é certo, tudo estará bem. O Espírito Santo educando o povo para o que vem. Vocês tenham a fila preparada. Vamos inclinar nossa cabeça somente um momento. Pai, eu entendo que esse é um grande tempo. É um tempo quando estamos enfrentando cara a cara com o adversário. É um desafio. E aqui está o paralítico, afligido, pessoas tristes. Aqui tem pessoas que estão de pé na fila, talvez com câncer ou com problemas no coração. Eu não sei o que está mal com eles agora, mas tu dirás a teu servo. E oro que tu libertarás, e oro para que tu liberte a cada um deles e os libere perfeitamente bem, porque é um tempo de liberação. E que Satã seja tirado toda vez, seja expulso toda vez, e que ele possa ser exposto frente à audiência. Veja como ali ele nos mostra esse desafio que sempre tem, mas que nesse tempo final já será em uma escala maior. O diabo não gosta de ser exposto. Bem, vamos ver algo ali. E que ele possa ser exposto frente à audiência e que cada um possa ser amável, Senhor. Todo cristão cooperando e que possamos ter um grande serviço nessa noite e que o poder do Espírito Santo possa varrer todo o edifício, cura a cada um que esteja no edifício, porque pedimos no nome de Jesus. Agora vejam como ele advertiu e mostrou isso que aconteceu naquele lugar com aquele policial. Depois foi curado, mas por desobediência, veja o que aconteceu com ele. Ele dizia que tudo já estava estabelecido no cumprimento da visão da carpa. Tudo estava estabelecido. Tudo já estava preparado. O povo sabia o que fazer. Já estavam com um conhecimento de como agir. Não eram umas pessoas que não sabiam. Por isso, quando ele dizia no livro de Citas, me dê uma igreja. Qual é essa igreja? A igreja noiva. O corpo místico de crente. Sua igreja, a qual está na era da pedra angular e dispensação do reino. E quando o diabo é exposto, então vejam nessa mensagem,
Atos do Espírito Santo. Ali ele nos mostra o caso daquele paralítico que no tempo dos apóstolos foi curado. E veja o que o irmão Branham nos diz aqui. Ele vinha falando de Estevão. Paulo olhou para baixo e imagino que ele coçou a cabeça e pensou, o que está acontecendo? Ele disse, Estevão disse, Senhor, não tome em conta esse pecado deles. E dormiu nos braços de Deus, movido. Por quê? Porque ele não sentiu nenhuma outra pedrada a partir desse momento. Deus o moveu em seus braços até dormir, ficar dormindo, igual outra mãe faria com o seu bebê de peito. Deus o levou ao seio de Cristo, ao trono de Deus, onde lá ele está em paz. E ele é contado entre os mártires com uma coroa de mártir nesta noite, imortal, parado entre os homens. Esse era Estevão, cheio do Espírito Santo. Isso é correto. As pedradas, ele parou de sentir. As pedrada grande, enquanto estava batendo contra sua cabeça. Recordem que estavam apedrejando a ele. Deus o moveu até ele dormir. A Bíblia diz que ele morreu. A Bíblia não diz que ele morreu. A Bíblia diz que ele dormiu. Amém. Desta maneira que os cristãos morrem. Amém. Muito bem. Agora, eles estavam tendo um grande tempo e a informação chegou. Vejam que sempre vai chegar essa informação. A Casa Branca. Na Casa Branca. Ou seja, nesse tempo, para que entenda esse termo aqui. Por isso, vejam. Como o irmão Neville disse há um momento, não só encheu os apóstolos e assim por diante, eles tiveram que fazer algo a respeito, sair imediatamente, toda vez, tão rápido como puderam, pregando o Evangelho. Pedro e João, dois ignorantes, homens sem letras, passaram pela porta chamada a Formosa. Oh Deus, o diabo disse, bom, agora estão lá fora pregando e não farão dano a ninguém. Toda esta gente cria em pregar e tudo. Isso eram os líderes. Mas quando eles entraram pela porta chamada a Formosa, ali havia um homem e o Espírito Santo disse a Pedro, esse homem pode ser curado, ele tem fé. E quando ele percebeu que tinha fé para ser curado, ele disse, fica de pé. E ele levantou ele e sustentou ele até que os ossos dos seus tornozelos tiveram força e saiu caminhando, pulando e saltando e louvando a Deus. Sabe uma coisa? Isso produziu mais problema do que toda a pregação que alguma vez fizeram. Veja se encontra essa partezinha aí. Tem algo, o irmão Branham está citando de memória. Atos 3. Para que vejam desde a Escritura. Atos 3:1. Pedro e João subiram junto ao templo a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Olha para nós. Ou seja, presta atenção em mim. Então ele esteve atento, olhou para eles esperando receber alguma coisa dele, como dizendo assim, bom, vão me dar alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda.
Isso são palavras maiores que Pedro tinha ali. Era Deus trabalhando através dele, era o Espírito Santo. E era uma pessoa normal. Por que você pensa que Ananias e Safira fizeram o que fizeram? Fizeram o que fizeram pensando, isso aí é Pedro. Quantas vezes eu estive com ele para cima e para baixo? Conheço as coisas dele, ele conhece minhas coisas. Uma piada a mais. Eu posso falar essa mentirinha e eu minto para ele o tempo todo. Mas ia chegar um momento que isso seria contado por Deus. O que não está bem. Mentir não está bem. Porque cedo ou tarde vai se encontrar com a pessoa errada, a pessoa equivocada. Lembram de Felipe? Bem, todo esse movimento, toda essa obra que estava sendo realizada ali, o dia dos apóstolos vão se repetir, o irmão Branham disse, os dias apostólicos. Isso é grande. Isso é algo que se vai a estar cada vez mais. Isso é algo que cada vez mais e mais vai estar aumentando no meio do povo e chegará à parte culminante da transformação. Esse 1% que o irmão ele dizia que não precisaria esperar pelo aperto, não precisaria passar pelo aperto, porque se o povo entrasse em desespero, não necessitaria. Mas por causa de que não entraram nesse desespero, então aí entra o aperto. Mas dizemos, Senhor, me permita que eu seja esse 1%. Porque eu desejo, para esse tempo, eu desejo já ser de ajuda, mais do que eu estou sendo agora. Isso é algo que por fé, isso é algo que, por fé, crendo, você poderá obter, não duvide. Porque se tem uma possibilidade, Senhor, essa possibilidade eu quero que seja eu. Se tem uma possibilidade de ser antes, então esse sou eu, Senhor. E sempre pense que é você. Se vai somente um no rapto, diz, Senhor, esse sou eu. Se tem um pouquinho, diga, desse pouquinho sou eu. Sempre pensando que você é um desses. E o tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Ou seja, não é porque foi curado, agora eu vou para o mundo, mas bem, ele se entregou ao Senhor. Vejam, entrou, foi o melhor serviço que ele teve na sua vida depois de curado. Servir o Senhor, louvar o Senhor. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. Vamos ter que ler essa parte por aí. Vamos ter que ler essa parte por aí. Continua dizendo, e apegando-se ele a Pedro e a João, o coxo que tinha sido curado, e todo o povo correu atônito para junto dele no alpedre chamado de Salomão, e quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhai tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos a este homem andar? O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e justo, e pediste que se vos desse um homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome,
fez seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. E um pouquinho mais adiante, para não ler tudo, me passa aqui para o outro capítulo. Como passa para o outro capítulo, 4? Miren, e estando eles falando ao povo, sobrevieram ao sacerdote os capitães do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a palavra, creram, e chegou o número desses homens a 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus príncipes, anciãos e escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Toda a descendência dele estava ali. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em qual nome fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: príncipe do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este homem está são diante de vós. Agora vejam que tinha a ver com um nome. E o anjo disse: você lembra o nome que você procurava quando sonhou com isso? Ou seja, que a cura e todas as coisas que estavam acontecendo ali tinha a ver com um nome. E qual nome é mais glorioso e maior que o nome novo do Senhor? Ou seja, qual nome, assim como estava no meio do povo ali, vejam aqui o irmão Branham, nessa visão, mostra que tinha um nome no meio do povo. Eram as obras da coluna de fogo, do pilar de fogo, usando um instrumento com um nome. Não tem outra forma para Deus operar no meio do povo que não seja por meio de um ser humano. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina, e em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome debaixo dos homens, dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que eram homens sem letra, e indoutos, se maravilhavam, e tinham conhecido de que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com ele o homem que fora curado, nada tinha que fazer contrário. E ainda mandando-os sair fora do conselho, conferenciavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Se o que tinham que fazer era crer, e eram incrédulos, mas veja, não tem forma que o incrédulo creia. Eu tenho dito que podem estar vendo o cumprimento, já nesse tempo, plenamente, vendo pessoas sair pela outra porta curadas, e mesmo assim vão dizer: isso é do diabo. E se atrevem a dizer: o diabo também faz milagre. Esses críticos, ai, ai, ai. Com esses críticos vai acontecer o mesmo que aconteceu com aquele policial. O único Criador é Deus. O diabo não pode criar.
E diz no livro, os selos, que braços e pernas serão criados. Vamos ver se no final do desafio, vamos ver quem é o que está com esse ministério. Porque o único Criador é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. O diabo não pode criar. Ele sim é um imitador. Pervertedor. Agora veja, ele dizia, eu não estaria sentado aí se eu fosse um crítico. Eu sairia daí porque já estão conhecendo o que lhes espera. E a coisa é que não necessariamente tem que estar sentados aí. Porque a voz corre e onde quer que sintonizam para ouvir, aí está essa palavra se cumprindo, sendo cumprida. Não, eu não vou lá, mas escuta tudinho, tudo, sentadinho na sua casa para depois criticar. Então, a ti eu estou dizendo também, isso aplica a você também. Não necessariamente tem que estar sentado aqui. Esteja sentado de pé, onde quer que estiver escutando a minha voz, isso se cumpre em você, se você não se arrepender rápido. Aquela mulher, a esposa que clamou por ele, veja, por fé, porque ele não pediu nada, o que ele fazia era mas com certeza a esposa dele, Deus viu o coração dela. E naquele instante, 45 minutos depois, foi curado. Deu a mão para o irmão Branham, ele sabia com certeza, tanto que eu sofri nessa semana por ter desobedecido o profeta, ou simplesmente não abaixar, não inclinar a cabeça e fechar os olhos. Veja, uma ação simples. Lhe veio esse problemão por desobediente. Y llamándole para arribita. Não podemos negar, entretanto, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. Os ameaçaram e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir a voz antes ouvir a voz do que Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E veja o que continua dizendo aqui, dessa escritura que o irmão Branham está citando. Ele caminhou e pulando e saltando, louvando a Deus. Estava falando dessa escritura. Sabe uma coisa? Isso provocou mais problema do que toda a pregação que uma vez fizeram. Irmão, somente deixe que algo aconteça pelo lado do fenomenal e observe como cada pícaro, ou seja, cada nó cego, cada embrulhão, observa como cada embrulhão no inferno começa a gritar, ansiando o sangue. Isso é correto? Certo. Deixa eu dizer a vocês, Pedro pregou um sermão no dia de Pentecostes e 3.000 almas foram salvas. O diabo nem sequer moveu da sua cama. Isso é correto? Deixa-o em paz. Mas ele passou pela porta chamada Formosa no dia seguinte e curou um homem aleijado desde o ventre de sua mãe, e todo o inferno se levantou contra ele.
Vejam por onde o aperto... Tudo isso também tem a ver, além de outras coisas. Isso é correto. O meteram na prisão e o mantiveram ali durante a noite? Sim, Senhor. Colocaram eles na prisão, na cela interior ali, por causa do fenomenal. O diabo disse, não posso permitir que essa coisa comece agora. Cura divina. Se o fizerem, eles realmente derrubarão os meus pilares debaixo de mim. Isso é correto. Por quê? Porque eu poderia enganá-los com um pouco de teologia de vez em quando, mas com certeza que não podem enganá-los com isso verdadeiro que sai, e as pessoas veem que é realizado. Só vou deter isso antes que o outro grupo entre em cena. Entre em cena. Ele não os deteve então. Ele não pode deter agora, e também agora não poderá deter. Isso é correto. O Evangelho de Deus continua avançando e segue, e quando não tenha mais céu nem mais terra, essa palavra continuará sendo a mesma, porque céus e terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Não pode passar. Essa palavra é tão imortal como Deus mesmo, não pode passar. Eu creio cada palavra dessa. Todas as coisas que Jesus era, Ele é agora e será para sempre. Isso é correto. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E pelos séculos. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecoste é o mesmo Espírito Santo de hoje. Admitirei que fui pisoteado, zombado, mal interpretado, transversado e tudo desse jeito, mas isso é somente o diabo falsificando. Mas tem o batismo verdadeiro do Espírito Santo e genuíno que traz os mesmos resultados que eles tiveram no dia de Pentecostes. Isso é correto. Com certeza o diabo tem os velhos sebos para urubu lá fora. São os urubus. Os diabos têm os porcos para os urubus lá fora. Isso é verdade. Cada vez que vocês vê um espantalho que espanta pássaro, veja, tem algo bom em volta. Isso é certo, com certeza. Vocês não veem um espantalho que espanta pássaro em uma árvore seca. Eu digo maçã coberta aqui. Você coloca onde tem maçãs grandes e doces. Aí você vê um espantalho para espantar os pássaros, porque querem espantar. O diabo coloca cada espantalho ao redor de uma boa religião do Espírito Santo, que ele possa colocar ali em volta, porque ali mesmo Jesus Cristo está, o ressuscitado Filho de Deus, com seu poder imortal, o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Por isso, recordem que a chuva cai sobre o trigo e sobre o joio, e vieram juntos desde esse tempo para cá, todas as eras. E estiveram aí esses espantalhos no meio da igreja por algo, vem? Ali já sabemos o porquê, mas vai chegar um momento que esse espantalho, que espanta pássaro, terá que sair. Tinha que tirá-lo, porque é o tempo em que a plenitude de Deus ia descer sobre o lugar santíssimo, que é a era da pedra angular. Não pode ter um espantalho. Aí, então Deus envia os anjos ceifeiros. Então Deus envia a Moisés e Elias para fazer essa separação, essa segregação. Vê? Tem a ver com trigo e joio. O irmão Branco coloca aqui que são abacaxis e maçãs, mas vem fazer esse trabalho, tirar esses espantalhos que têm estado no meio da igreja, porque ele fala, se está o espantalho estava ali, era porque tinha algo bom. Já tem outro nome mais, espantalho. Amém. Isso quer dizer, assim seja. Muito bem. Agora percebemos, eu já estou para terminar. Agora percebemos que os puseram na prisão interior. Na manhã seguinte, deram neles uma boa surra e os despediram. Agora vemos que nessa manhã Pedro, entre eles, aqui no capítulo 4, ele disse, vós, varões de Israel, e vocês que moram na Judéia, seja notório a todos vós, Jesus de Nazaré, como ele provou que era um homem de Deus.
Todos os sinais e maravilhas que Deus fez por meio dele provou que ele era um homem de Deus. Eles sabiam que ele era um homem de Deus. Então ele disse: vós, por mãos iníquas, tendes crucificado e matado o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. Diz: por fé em seu nome, esse homem está curado. E diz: se somos interrogados pelas boas obras que fizemos, então seja conhecido de todos vós e toda a casa de Israel, que no nome de Jesus Cristo esse homem foi curado. Quando eles perguntaram a que grupo religioso eles pertencem, sob que eles foram ordenados, de que cemitério saíram, ou algo do estilo, de onde saiu tudo isso, de onde obtém os direitos para fazer isso. Porque começa aí, no livro de Eras, fala aí que a hora da tentação diz que muitos grupos perderão seu privilégio, porque não estarão nesse movimento ecumênico, o qual aí fala que vai formando e chega a ser o monstro de Satanás, algo assim fala. Mostre-nos que grupo representam, para que nós possamos ir com o ancião e averiguar para que estão fazendo isso. Sim, Senhor. E aqui eu poderia dizer o Papa, para ir lá para ver se foram enviados por ele. Sim, Senhor. Queremos averiguar de que tipo de ensinamento da igreja é essa heresia aqui. Vejam lá, chamaram heresia. E como chamarão agora? Se os próprios dos nossos. Eu falo dos nossos porque receberam a mensagem do irmão Branham e a mensagem do irmão William. E veja de tudo que nos chama. A mim colocaram até em mim uma cara de palhaço. Ai, ai, ai. Digno de pena. E eu creio que nem são dignos. Essa palavra digno é grande demais para eles. Todas essas coisas, no seu devido tempo, na parte espiritual estão mortos, porque uma pessoa assim está morta espiritualmente. Mas mais adiante, vai ver em quem e onde estava o pilar de fogo operando, a coluna de fogo, o Espírito Santo, em uma forma simples, porque isso é o que faz as pessoas tropeçarem. O véu de carne sempre foi e será o tropeço para a humanidade. Para os escolhidos, os escolhidos nem sequer olham o véu quando estão recebendo da parte de Deus a preparação de fé do rapto. Mas bem dão graças a Deus que foi um de vossos irmãos, que o conhecemos e temos compartilhado com ele, tivemos lutas e às vezes nos causamos danos sem desejar, talvez com alguma palavra ou algum ato, mas nos perdoamos e seguimos para diante. E olhamos mais bem a obra que Deus está fazendo e recebemos o que foi prometido, que seria no fim do tempo. No fim do tempo seria a obra de Deus no meio do povo para dar a fé do rapto aos escolhidos. Não olhamos outra coisa, olhamos o cumprimento do que Ele prometeu. Por isso podemos dizer, eu sou um crente fiel da mensagem do irmão Branham e fiel à mensagem do nosso irmão William Soto Santiago. Nós sim somos crentes desta mensagem, porque a mensagem é uma, mas Deus vai engrandecendo toda a revelação, e cada mensageiro traz sua mensagem, e vocês vejam que a mensagem que o Filho do Homem, a vinda do Senhor, que é para a igreja, e é Moisés e Elias para Israel,
A mensagem que ele traz é a abertura do sétimo selo. Se queriam uma mensagem, essa é a minha mensagem. Foram abertos 6 selos, o irmão Branham disse, mas ele não falou nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, será de uma forma completamente secreta, segundo a Bíblia. Mas nos disse que na grande carpa catedral, e o nosso irmão William também disse, que aí se abriria esse selo. Então tem que ter alguém que o abra. Aí tem a sua mensagem. Por se acaso, dizem, ele não tem mensagem. Claro que tem uma mensagem. É a maior mensagem que Deus está proclamando nesse último dia. A abertura do sétimo selo. A abertura da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Essa é a mensagem. Essa é a revelação que o irmão Branham dizia. Senhor, apenas temos fé o suficiente para a cura divina. Mas vejam a fé que nós estamos obtendo. É a fé para o rapto. Uma fé que não foi dada em tempos passados, porque o sétimo selo não foi aberto. Consequentemente, era para nós. Essa abertura era para hoje. Era para o cumprimento desse ministério sob capa. De onde vocês são? Pedro disse, no nome de Jesus Cristo, por meio da fé em seu nome, esse homem está completamente são. Por meio da fé em seu nome. Observe, veja o que ele disse aqui agora. E essa é a pedra rejeitada por vós, os construtores, e em nenhum outro tem salvação, porque não tem outro nome debaixo do céu dado aos homens, no qual possamos ser salvos. Rejeitando a pedra foi rejeitada. Por quê? Quando eles construíram o templo de Salomão, e aí ele começa a falar dessa pedra que rejeitaram. E depois a tinha jogado no mato e diz que depois não encontrava uma que encaixasse nesse lugar, pois tinham rejeitado a pedra. Pois é a pedra que encaixa aí no topo, a vinda da pedra, a vinda do Senhor. Agora, vejam que tudo que Deus está realizando, além desse ensinamento, para obter a fé do rapto, também é o conhecimento e a ordem e os passos que têm que ser dados quando tudo isso já vá sendo aberto quanto a esse mundo denominacional, porque vejam, primeiro começa desde a casa de Deus, que é o templo espiritual, começa desde aí. Porque se alguém tem algo que traz cura, tanto espiritual como física, o primeiro que a pessoa faz é que dá aos da sua casa. E depois que estão bem curados, compartilha com os demais. No mesmíssimo minuto, quando esse mundo denominacional comece a receber a mensagem, essa é a hora exata de sua vinda, ou seja, estaria o cumprimento da sua vinda no meio do povo, sendo cumprida plenamente, ou seja, isso marcaria a vinda do Senhor no meio do povo. Veio? A hora exata da sua vinda é a sua manifestação no meio do povo, já sendo tudo estabelecido e sendo cumprido sua vinda no meio da igreja noiva. E em vários lugares, ministros estão recebendo a mensagem, recebendo os estudos e recebendo também os trabalhos para as crianças
e como pessoas que não conheceram, não ouviram, talvez chegaram a escutar alguma mensagem do nosso irmão William, alguns, e receberam literatura, mas receber mensagens assim de estudo, nunca. E como cada vez mais eles estão pedindo para dar para os irmãos da congregação e também para as crianças. E já começaram a divulgar. Começou com algo simples. E já me enviaram algo. Eu não sei se dá para ver um dos tantos testemunhos que tem. Deixa eu ver aonde eu tenho. Para que em uma partezinha escutem. Eu creio que mira a ver se está por aí. El outro teléfono. Lo tienes aí. E todo isso vai ir. Não está. Mira, ahí si lo tienes por ahí. El grupo. A ver, aquí lo tenemos. Aqui está. No sé si... Déjame... Primero déjame ver si... Deixa eu ver primeiro se consigo, porque me enviaram isso lá da Argentina. Guilherme não está aqui. Eu posso passar um videozinho de um pastor em Córdoba. É um dos que esteve recebendo a literatura. Vamos a ver, Sari, por aqui como era. Dale para atrás. Mándamelo a este. Aí hay um grillo, parece. Parece que tem um grilo aqui. ¿Acaso um coquí? Por acaso, será que é coquí? Este é mais grande e lo pueden ver. Eu dizia a eles, quando for lá, eu quero conhecê-los. Eu quero conhecer a eles. Eles são do grupo grande de uma associação ministerial. Tem pastores evangélicos lá. Vamos a ver si lo pongo así. Acá el grillo se escucha más. Aqui o grilo se ouve mais. Mas vamos ver. José Benjamin Pérez. Sou o pastor Maurício do Ministério Cristo Fonte de Água Viva aqui da Argentina e quero agradecer por esse material maravilhoso, o qual tem sido de muita bênção para a glória de Deus. Eu sou parte também da Federação de Pastor Evangélico da República da Argentina, que é a nível nacional, desde o norte até o sul, e agradeço por esse material maravilhoso que hoje pode chegar em nossas mãos na igreja e o material para as crianças. Eu quero te agradecer por esse trabalho maravilhoso e que você seja de bênção para muitas nações, para muitos estados, para muitos pastores, a muitas crianças, porque é uma sementinha que vai dar fruto e o fruto será grande. Assim que aqui em Córdoba, irmão, um abraço, uma grande bênção, um grande agradecimento e obrigado também ao pastor que se comprometeu com esse trabalho, que estão trabalhando e que possivelmente são muitos. Somos pouco, mas estamos dispostos a ajudar. Que Deus abençoe e por essa bênção. Depois escutarão mais claro. Eu me pus à disposição junto a todos os pastores lá para divulgar
toda essa mensagem, todo esse ensinamento. Agora vocês vejam como aí tem estado abrindo algo, e também em outros lugares, na África também, vão estar lá nessa semana. E estamos preparando. Ontem eu disse para ver se pudessem ter, e já obtiveram. São os dois iguais. Vamos estar, pero va a estar solo também individual. Mas esse vai. Ou seja, cada uno en un tomito aparte también, el que lo quiera, se puede, porque se puede poner en la página, el que lo quiera imprimir en folletito. Pode colocar na página para os que queiram imprimir os folhetinhos, possam imprimir a parte. São 3 mensagens. São 3 mensagens que saem assim em tomo, ou seja, assim, com o arame, ou pode ser colado. E o tema que eu coloquei ali nesse livro é Identificando a Obra de Deus e a Obra do Anticristo. Sobre os 3 temas que foram falados desta linha, nessa linha, os quais as igrejas podem levar para o pastor que pedir, se ele pedir literatura, porque tem muitos ministros me falaram, estão pedindo literatura, o que dou para eles? Então já vão obtendo o material para as igrejas denominacionais, pastores da igreja, para que entreguem a ele, para que dê ao grupo que eles pastoreiam. Não cobrem deles, deem de graça para eles. Se eles quiserem dar uma contribuição, uma oferta, bom, isso é assunto deles, mas não imponha a eles um preço, nem nada, mas diz a eles que isso é de graça. Se quiserem dar uma oferta, isso já é algo pessoal. E se necessitar, um ou outro pastor na região, mas apoiem esse trabalho. Porque muitos vão continuar pedindo e cada vez vai crescendo e crescendo. Ou seja, que temos muito trabalho por diante. E queremos ser parte desse trabalho. Ele disse em uma mensagem, eu creio que foi de pastores, que se Deus nos permitir fazer parte desse trabalho antes do rapto e antes da transformação, porque tem trabalho que vão sendo realizados, tem um trabalho em específico para esses 30, 40 dias, mas antes tem um trabalho que está sendo realizado e continuará sendo realizado cada vez mais e mais a favor dessas virgens fatos. Mas veja, Deus nos deu esse tempo para nos preparar e identificar o 7º selo, porque como você vai dar a conhecer algo se você não conhece a esse que transformou sua vida, aquele que te transformou de dentro para fora e que breve o transformará, tem que conhecê-lo primeiro. Tem que conhecer a obra e em quem ele está trabalhando no meio do povo. Para então dar a conhecer e dizer, esse é ele, esse é aquele do qual as Escrituras falou de que estaria em meio do povo. Que estaria no meio do povo. É este um igual a como ele veio em sua primeira vinda, em um simples trabalhador da construção. Para falar mais claro, o irmão ele diz, o que seria se Deus cumprir sua vinda em um trabalhador da construção, em um carpinteiro? Creriam nele? Muitos ali diziam, sim, com certeza que sim, lá. E muitos que lá disseram sim, agora aonde estão? Vê? Não é do que quer, nem do que corre. Muitos que dizem, eu conheço a mensagem de cima a baixo, eu sim que conheço.
Aí já está falando uma mentira. Não conhece nada. Porque se conhecesse a mensagem, estaria recebendo o cumprimento dessa mensagem. Tão simples assim. E vem uma pessoa que nunca escutou nada do que Deus está fazendo nesse tempo e diz: amém, isso era o que eu queria, eu desejava. Isso é para o meu povo também. Isso é o cumprimento do que tanto eu tinha pregado aqui. E veja, agora, Deus cumpriu. Vê que não serviu de nada para uma pessoa que esteve 50, 60 anos na mensagem, e quando Deus cumpre sua palavra, suas promessas, então a rejeita e dão a costa. E também para terminar de arrematar, Deus vem e o tira, enviando esses ministérios para fora, porque aqui não aceita incrédulos. Aqui são crentes na mensagem do precursor da segunda vinda do Senhor e crente na mensagem do poderoso arcanjo, esse arcanjo Gabriel, esse ministério de arcanjo em William Soto Santiago. E no fim do tempo, vejam, essa aclamação, essa voz de arcanjo e essa trombeta de Deus se reúnem em um no sétimo selo. Resumem em um no sétimo selo. Então vejam como tudo que foi mostrado ali em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49 em diante, como agora nós a entendemos completamente. Assim que Deus os abençoe e os guarde, e que todo esse trabalho que está sendo realizado e continuará sendo realizado nos diferentes países, chegue até essa última semente no meio da raça humana, esse trabalho dessas virgens dormentes, virgens fátuas, que não tinham azeite. Mas vocês vejam, são pessoas, fala no sétimo selo, que elas não tiveram a oportunidade de receber a mensagem ou que foram enganadas pelos falsos profetas. E vejam o que diz no Apocalipse: retenha sua coroa, segure a sua coroa. Um irmão me disse à noite, à noite o irmão me disse, eu não sei se ele está aqui. E se estiver aqui, ele sabe. Eu estou referindo ao que ele me escreveu à noite. Não, tem problema. Às 7h32 me escreveu. Às 7h32. Ele me escreveu: meu Senhor, Deus te abençoe e te guarde sempre. Amanhã, se Deus quiser, e já vão saber. Eu volto a dizer, pode dizer, mas não sei se está aqui. Amanhã, se Deus quiser, irá na atividade. E eu desejo que Deus lhe dê uma coroa daqueles que a soltaram. Vejam que pedido tão tremendo esse irmão fez por esse familiar. Quantos jogaram a coroa no chão? E essa coroa não ficará sem uma cabeça para ser colocada. Outro a terá. E eu disse a ele, se você creres, assim será. Eu escrevi, creia de coração. Ele disse, amém, Senhor, eu creio de todo o coração. O caso já está feito, já está completado. Assim que, primeiro, vejam
Deus está colocando as pedras, as peças no lugar. Porque cada pedrinha que pertence ao lugar santíssimo tem que ser colocada. E se for um que no final agarre, por isso diz, segure a sua coroa, não a solte. Quantos deram a costa? E em seguida o que fizeram foi que tomaram sem perceber. Não me atiraram. Essa é a percepção que você tem com isso. Mas como Deus vê, ao rejeitar o cumprimento do que foi prometido no meio da igreja em uma grande capa catedral, então você está pegando a sua coroa e soltando-a. Mas não se preocupe, vai acontecer como Isaú, que pensou que tinha bênção, porque nasceu primeiro. Muitos pensam, tem a mensagem do irmão Branco, tem a mensagem do irmão William, eu entendo por completo. Não importa o que eu fale, não importa o que eu faça, se eu não vou, se eu não assisto, isso não me importa. Eu creio em William Soto Santiago, esse é meu mensageiro. No final, virão dizendo, mas Senhor, não tem outra bênção para mim? Eu era um primogênito, o que aconteceu? Não. Esse que não tinha coroa e agora tem, e possivelmente seja a dele, eu dei a ele, e ninguém vai tomar dele, nem sequer aquele que antes era o dono. Ou por acaso, quando Judas se arrependeu e veio para trás, deram para ele o ministério de Paulo novamente? Esse era de Paulo. E não tinha fome. E qualquer um podia dizer, mas naquele tempo Paulo era um perseguidor. O que é a predestinação? Isso é da pessoa e não tem quem atire. Ou seja, não tem quem diga ao contrário de que somos escolhidos de Deus, que somos esse povo que será transformado. Passemos por onde passemos, por críticas, pelo que for, por problemas, por enfermidade, pelo que for, seremos transformados. É uma promessa, ele prometeu, e a coisa é que nós temos crido. Assim que, como temos agarrado essa promessa e temos tornado parte de nós, não tem quem nos atome, quem nos atire. Estamos segurando essa coroa, essas promessas, e Deus irá cumpri-las no seu devido tempo. Assim que Deus os abençoe e os guarde, e até agorinha, onde estaremos conversando e falando sobre o tema de hoje, que é nos preparando para o que há de vir. A preparação do que virá, ou seja, o que virá, o cumprimento dessa promessa que ele disse, que no fim do tempo um povo estaria se preparando para receber essas promessas, que é a maior que tanto desejamos, o nosso corpo eterno e glorificado. Assim que já se abriu algo aí para entregar a esse mundo denominacional a mensagem de África, e essa parte da África é uma parte que está no programa divino. E não falamos certas coisas e as deixamos que vão se desenvolvendo, porque sempre o inimigo escuta para tratar de se adiantar. Portanto, vão estar vendo como irá desenvolvendo
e vamos ir vendo o que está se cumprindo, o que está sendo cumprido. Ou seja, quando a obra estiver sendo feita, aí vamos falando, para que assim o inimigo não atrapalhe. Mas tudo está engrenando aí, e quando menos vocês percebam, Deus estará cumprindo coisas muito grandes no programa divino, porque como o sétimo selo não foi dito como seria, nem o que era, não tinha em que se basear, nem nada. Quando Deus está cumprindo, como não se sabe nada, o diabo está perdido. Bem, está tão perdido que os próprios de dentro se perderam. Os que diziam que criam estão todos confundidos, fazendo tendas por todos os lados, fazendo cabanas por todo lado. Mas nós, os escolhidos, estamos olhando a coluna de fogo, o pilar de fogo. Sabe por quê? Porque nós o conhecemos, conhecemos sua voz, sabemos onde está. Tem muitas vozes, muito buchicho, muitas lábias por aí. Aqui fala lábia, não sei por lá. É o mesmo? O diabo tem uma boa lábia. Procure um dos grupos que o irmão Brian fala que são os piores. É como tem boas lábias, boas lábias. E não se coloque a argumentar com algum deles, porque você vai perder. Tem muita lábia, eles têm muita lábia. Mas vocês vão ver como Deus estará cumprindo, e está cumprindo tudo de uma forma simples. E logo vão estar vendo o resultado. Deus vai trabalhar, operar, e logo se verá o que estará sendo produzido por esse trabalho. Bem, teríamos que falar do percorrido do Sol e como o Sol sai do leste, se mostra no oeste, mas tem um percorrido e não volta pelo mesmo lugar. Tudo isso se cumpre de uma forma tão simples que quando virmos até os 144 mil já estão unidos, ou seja, essas 10 tribos do norte com as tribos do sul estarão unidos e não perceberemos, mas como aconteceu, porque tudo será tão simples. E recordem que quando José estava armazenando alimento, não pense que ele não sabia que tinha uma família. Ele sabia que tinha uma família. Ele sabia que chegaria o momento que talvez muitos no Egito não sabiam quem ele era. Mas tinha um grupo, tinha um povo, o qual ele sabia que quando ele dissesse, eu sou José, vosso irmão, eles iam perceber quem ele era. Assim que tudo isso está engrenando e as peças estão sendo colocadas em seu lugar, e quando menos nós pensarmos e olhemos, já está bem cumprido todo esse trabalho. Bem, que Deus os abençoe bastante, os guarde e continue passando o Dia das Mães feliz, cheio das bênçãos de Deus. E o tema? As coisas contidas no sétimo selo. Porque tudo está aí. Todos os trabalhos estão aí. As coisas contidas no sétimo selo. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Até agorinha, se Deus quiser. Amém.